Bom dia, amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aqui mais um domingo, lembrando os irmãos que assim pela permissão de Deus, foi a vontade de Deus, nosso último domingo, que nós estaremos aqui fazendo o culto gravado a partir do próximo domingo. Nós estaremos aqui na manhã, mas estaremos ao vivo, assim com a permissão de Deus. Lembrando os irmãos, que o nosso convite está aberto, convidando todos vocês a estarem presentes aqui no próximo domingo. Nós teremos o nosso culto às 9 horas da manhã e às 10h30 nós teremos a nossa escola bíblica dominical, que continuará via online, por causa das pessoas que não vão poder estar presentes. Lembrando, as recomendações das autoridades, todo mundo portando a sua máscara, terá o aferimento de pressão na entrada da igreja. Nós vamos estar trabalhando com 40% da capacidade total da igreja de pessoas, também avisando as pessoas que estão, que se encontram na área de risco, acima de 60 anos, ou alguns que já têm históricos de problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, não são indicados que estejam junto com as pessoas por causa do risco que elas possuem caso sejam contaminadas com a doença. E também crianças até 6 anos, as recomendações que não estejam. Esses são os avisos que nós temos. Você é o nosso convidado especial a estar conosco aqui, então, no próximo domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, nós teremos o nosso culto também de louvor e adoração a Deus, onde nós celebraremos a ceia do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe. Quero convidá-lo nesse momento a fecharem os vossos olhos, a curvarem as vossas frontes. Nós vamos ter uma palavra de oração. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, grandioso e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos nessa manhã. Nós te exaltamos, Senhor, nós te engrandecemos e te suplicamos no santo nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor perdoe as nossas falhas e os nossos pecados nesta manhã, para que juntos possamos prestar um culto qual seja aceitável diante da Tua presença. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, usa a equipe de louvor, Senhor, assim como o Senhor tem usado, usa mais uma vez nesta manhã. Fala conosco através dos louvores, usa os instrumentos e as vozes, Senhor, desta equipe, para engrandecer e louvar o Teu santo nome e falar com cada um de nós, Pai. Também, Senhor, pedimos que o Senhor visite a vida da Isis, aquela menina, essa jovem, ó Pai, a qual nós temos orado. O Senhor coloque as Tuas mãos poderosas sobre a vida da Isis, porque nós cremos que Tu és o Deus, um Deus do impossível, Senhor. Um Deus que pode todas as coisas, aqueles que confiam e creem no Teu nome, Pai. Visita a Tua igreja, visita cada casa, cada família nesta manhã. É o que nós te suplicamos, desde já agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus nesse momento, que você possa louvar ao Senhor com muita alegria, aí onde você está, na sua casa, e você possa, junto com a tua família, engrandecer o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus. Senhor.
promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Queridos, eu quero convidá-los esta manhã a abrirem a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 19, aonde nós iremos meditar na palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 19, onde a palavra de Deus diz assim: Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse homem valente, mas estava leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. E respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim, Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: Logo que chegar a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus? Posso matar e fazer viver? Por que este envia alguém a mim para ser curado da sua lepra? Percebam como busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada, e serás purificado. Naamã, porém, indignou-se muito e se foi, dizendo:
Eu pensava que ele certamente sairia, se poria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? E foi embora indignado. Chegaram-se ele e os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse pedido alguma coisa difícil, não o terias feito? Quanto mais dizendo ele: lava-te e serás purificado? Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a pele de um menino, e ficou purificado. Então voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora peço-te que aceites um presente do teu servo. E respondeu o profeta: tão certo quanto vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Insistiu Naamã com ele, para que aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, contudo dê-se ao teu servo uma quantidade de terra, que 2 mulas possam transportar, pois nunca mais oferecerá este teu servo holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor, o teu servo, quando o meu senhor entrar no templo de Rimom, para lhe adorar, e se encostar na minha mão, e eu também tiver que me prostrar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, nisso me perdoe o Senhor, o teu servo. E disse Eliseu: vai-te em paz. Até aí, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno e grandioso Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te exaltamos. Muito obrigado, Senhor, por este momento tão maravilhoso. Diante da leitura da Tua Palavra, onde podemos, Senhor, encontrar paz e conforto para as nossas almas. Fala conosco nesta manhã. Fala profundamente aos nossos corações. Visita cada casa, cada família. Visita cada enfermo nesta manhã. Toca com as Tuas mãos poderosas sobre a vida deles, ó Pai. Restaura as suas vidas, porque o Senhor tem poder para isso. Mas acima de tudo te suplicamos, ó Pai, que o Senhor restaure as almas. Quebrante o homem de todo orgulho. Quebrante todo homem, Senhor, de toda a sua soberba. E leve-nos a todos nós a um verdadeiro arrependimento, de se prostrar diante do Senhor, de confessar os nossos pecados, para que possamos ser perdoados e purificados de toda injustiça. É o que nós te suplicamos, desde já agradecidos, no santo nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto muito belo, muito conhecido, maravilhoso, e todas as vezes que nós nos deparamos com ele, não sei quantas vezes você já leu, eu também não sei quantas vezes eu já li esse texto da cura de Naamã, mas todas as vezes que eu leio, meu coração se enche de paz e de alegria, porque fica muito claro o poder e a soberania de um Deus maravilhoso, misericordioso, bondoso, um Deus que para Ele não há impossível. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. O nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus que para Ele nada é impossível. O Deus a qual nós servimos e o Deus qual é relatado. Essa história aí, então, amados, nós vamos discorrer um pouco a história de 2 homens diferentes, 2 homens distintos, mas 2 homens de prestígios, um de cada lado, diante dos seus senhores. Primeiro apresenta-se nas Escrituras, a qual nós vemos no início do capítulo 5, um homem chamado Naamã. O primeiro-ministro do povo, então, com o qual é escrito aqui, segundo a Reis, citado o povo da Síria, era o povo mais poderoso da época, e ele era o primeiro-ministro do rei, ou seja, ele era o homem de confiança, o braço direito do rei da Síria, comandante de todo o exército poderoso,
da Síria. E Naamã era um homem respeitado, temido pelas outras nações, provavelmente porque era ele estrategista, era ele que fazia toda a estratégia, e por isso ele tinha o prestígio, porque ele era o exército mais vitorioso da época. Era dele, comandado por ele, o exército mais vitorioso da época. Mas esse homem se encontrava com uma doença incurável na sua época, uma doença que fazia as pessoas se afastarem, porque o contexto onde esses homens viviam, e até para um soldado de guerra, para que você tenha uma noção, ficar vários dias num campo de batalha, envoltos pela todas aquelas armaduras e aquelas roupagens a qual eles usavam, provavelmente um homem que possuía lepra, uma doença na parte exterior da pele, aonde ela vai apodrecendo. E então você imagine num calor escaldante durante o dia, num deserto, envolto com panos e armaduras, com aquele apodrecimento da pele e da carne, as questões que esse homem vivia e provavelmente do mau cheiro. Então esse homem deveria se sentir muito aborrecido consigo mesmo. Nós não podemos confundir o que Naamã pudesse sentir com um leproso, que se ele fosse de Israel, porque a lepra em Israel era considerado castigo de Deus por causa de algum pecado cometido. Mas quando nós encontramos Naamã, provavelmente ele não vai ter esse contexto, porque nós vemos que a palavra de Deus diz que ele era um homem honrado e ele não era desprezado na sua nação. Se fosse em Israel, provavelmente ele não seria o comandante, porque ele teria que ser afastado segundo a lei, que diz que todo leproso tem que ser afastado do povo. Mas Naamã demonstra então que ele é um homem que estava presente. O outro homem que é citado aqui se chama Eliseu, e qual dá a ele uma referência maravilhosa na Bíblia, e que se todos nós pudéssemos ter essa referência na nossa vida, dado pelos outros, como ser chamado homem de Deus. É uma coisa maravilhosa. Dois homens que tinham cada um os seus senhores, dois homens que cada um servia a um Senhor. E quando nós olhamos então, nós vemos que é uma menina que foi levada cativa à terra da Síria e que servia a esposa do comandante Naamã, vendo o sofrimento do seu senhor, ela faz um comentário no versículo 3, dizendo à sua senhora: quem dera se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Essa menina anuncia então, aqui na história, a Naamã, que talvez Naamã nem soubesse quem ele era. A esposa de Naamã, ela comenta dizendo: olha, se vocês fossem para Israel, lá na terra de Samaria, e encontrassem lá um homem que se chama Eliseu, ele curaria Naamã da sua lepra. Então Naamã fica sabendo da história, corre até seu rei e disse: olha, tem uma menina que é escrava na minha casa, que veio cativa de Israel, e diz que em Israel a cura para a lepra. Rapidamente o rei, por gostar muito de Naamã, ser o seu braço direito, ser o seu primeiro-ministro, o comandante do teu exército, rapidamente ele toma então a pena em suas mãos, provavelmente toma ali um pergaminho, por causa de ser rei, ou um papiro que ele estivesse, e escreve rapidamente uma carta, recomendando a chegada de Naamã até a terra de Israel, para que ele fosse curado da lepra. Então, rapidamente, Naamã toma para si os seus soldados, a sua cavalaria, com o seu carro,
e parte para a terra de Israel, levando com ele 6.000 siclos de ouro e também levando consigo 10 talentos de prata, para pagar a sua cura. E é esse primeiro ponto que eu quero trabalhar. Amados, o Deus que para ele não há impossível, o Deus do impossível, não trabalha a troco de ouro e nem de prata. O pagamento que Naamã estava levando para pagar é 340 quilos de prata e 668 quilos de ouro, em média. Depois você pode fazer a conversão aí na sua casa e ter uma noção de quanto Naamã estava levando para entregar para o profeta Eliseu em troco da cura da sua lepra. Mas o que nós precisamos entender, amados, é que a cura diante de Deus, ela não pode ser comprada por ouro ou por prata, por dinheiro nenhum. Talvez você também esteja doente, talvez você esteja cometido por uma enfermidade, seja ela física, espiritual ou emocional, e você ouviu falar de Jesus, você ouviu falar de Deus, o Todo-Poderoso, e quer que esta cura chegue à sua vida. Mas a primeira indicação que a palavra de Deus nos demonstra aqui, amados, é que nós precisamos se achegar a Deus com um coração quebrantado, com um coração humilde e arrependido para receber a cura. Não são com os nossos benefícios, com as nossas forças, com os nossos talentos, com o nosso poderio, com o nosso prestígio que temos, é que seremos curados. Naamã diz que ele saiu e entregou a carta ao rei, e quando o rei toma aquilo em tuas mãos, ele fica indignado e faz a seguinte colocação, rasgando as suas vestes, que era um costume dos judeus fazerem isso, dos hebreus, aqui, a fazerem isso, rasgarem as suas roupas como sinal de indignação, quando alguém blasfemava contra Deus. Ele está dizendo, olha, que afronta é essa? Enviarem uma carta, mandar uma comitiva, uma comissão, acompanhado deste homem tão prestigiado, com uma carta pelo rei mais temido de toda a terra, até mim, trazendo a mim um pedido que eu cure ele. Por acaso eu sou Deus para que dê a vida, ou eu sou Deus para que tire a vida? Eu sou Deus para que cure esse homem da lepra? O rei então apresenta a Naamã a impossibilidade que o homem tem de fazer qualquer coisa que pertence a Deus. Ainda, amados, que nós tenhamos prestígio nessa terra, ainda que o nosso poder aquisitivo seja grande, ainda que o nosso poder, por exemplo, seja de alta relevância, ele significa nada diante do Deus Criador dos céus e da terra. Então, quando nós nos deparamos com isso, nós precisamos entender. Você imagine como deve ter ficado o semblante de Naamã diante do rei de Israel. Ele chegando lá todo esperançoso, portando uma carta do seu rei, levando consigo 340 quilos de prata, 68 de ouro, Levou também, aqui diz que 10 mudas de roupas finas, do que tinha de mais caro da sua época, para presentear. E quando chega lá, ele se depara com o rei que rasga suas vestes e dá uma resposta a ele: você acha que eu sou Deus? Você acha que eu tenho poder para fazer alguma coisa? E o rei diz: o que eu acho que vocês querem é arrumar ocasião de guerra contra a minha pessoa. Eu imagino, amados, que o semblante de Naamã deve ter se desfalecido. A esperança dele deve ter caído ao chão.
E talvez na sua vida você já tenha ido atrás ou corrido atrás também de curas para a sua vida. E muitas vezes você se deparou também com homens ou com mulheres que nada puderam fazer por você. Talvez você buscou a cura através da sua força, do seu mérito, tentando comprar, mas não é possível, amados. Porque o impossível pertence a Deus. E talvez você teve e já passou pelas mesmas decepções que Naamã. Talvez você já tenha se deparado com as mesmas situações. Alguém disse, olha, se você for até tal lugar, até tal homem, e ele vai fazer coisas na sua vida, e você foi lá, investiu o seu tempo, e voltou para a sua casa com o seu tempo perdido, porque nada aconteceu. Porque a resposta está aqui no que o rei responde a partir do versículo 7, ele diz, sou Deus, posso matar ou fazer viver, porque este envia alguém a mim para ser curado da sua lepra. Percebam como busca ocasião contra mim. O rei dá a resposta a Naamã, olha, eu sou simplesmente homem, mortal como você, eu sou simplesmente um homem igual a você, não posso fazer nada por você. E nós aprendemos, amados, nessa lição, é que nós somos homens, pecadores, somos todos iguais, ainda que a sociedade ensine que há pessoas diferentes, mas perante Deus não há. Ainda que a sociedade prestigie algumas pessoas por causa dos seus bens materiais, ou da sua aparência, da sua beleza física, ou até mesmo por causa da sua posição social, mas para Deus somos todos iguais. E essa é a resposta que provavelmente deve ter frustrado Naamã. E talvez seja essas mesmas questões que tenha frustrado você até os dias de hoje. Mas quando nós olhamos para o texto a partir do versículo 8, entra em cena o segundo homem. O homem que tem o título diferente de Naamã. Naamã era o segundo homem, talvez mais importante da sua geração. Ali, por causa de ser o império mais poderoso, ser o braço direito do rei, o homem que provavelmente quando passava na rua, as pessoas aplaudiam, as pessoas admiravam. Talvez nós podemos olhar e ver que era um homem milionário pela quantia do dinheiro que ele traz para entregar a quem o curasse da lepra. Nós vemos que era um homem de alta posse. Então, entra em cena um outro homem, que morava de favores na casa dos outros. Se você olhar a história, aonde aquela mulher constrói um quarto para Eliseu, para morar lá em cima. Era um homem que era peregrino, e que andava pela terra, falando do poder de Deus, brigando contra o pecado, que não tinha alta posse, que não tinha o reconhecimento social que Naamã tinha, não tinha o poder bélico que Naamã tinha, não tinha o prestígio e o respeito de Naamã, e não era considerado o braço direito do seu rei. Mas quando ele ouve essa história, no versículo 8 diz que Eliseu, quando ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, ele mandou dizer ao rei, por que rasga as tuas vestes, ó rei? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então diz que Naamã veio com os seus cavalos e com o seu carro e parou na porta da casa de Eliseu. Mais uma vez, Naamã tenta impressionar o homem de Deus, como ele tentou impressionar o rei. Ele chega lá com toda a sua majestade, chega lá rodeado dos seus soldados, com a sua cavalaria, infantaria. Provavelmente um homem desse não andaria
com poucos homens, ou seja, ao redor dele provavelmente estava com ele ali os guerreiros mais capacitados, os mais habilidosos que havia em toda a Síria. Havia ali com ele um poder bélico muito grande, porque ele carregava um valor altíssimo em ouro e prata, e para que não corresse o risco de ser saqueado pelo meio do caminho, é claro que ele estava rodeado de fortes soldados e muito bem armado. Então ele chega até a porta do homem de Deus com toda essa pompa, esperando que o homem de Deus saísse de lá de dentro e colocasse a mão sobre as suas feridas, invocasse o nome de Deus e fizesse toda aquele cerimonial que nós vemos até nos dias de hoje, pessoas fazendo isso. Mas a palavra de Deus diz que não, que Eliseu não sai de dentro da sua casa, que Eliseu permanece lá dentro, e manda um garotinho que se chama Gease. Você pode ver isso no versículo 20, que é aquele que depois corre atrás de Naamã para querer receber os benefícios da cura e que é acometido pela lepra, pela desobediência. Você pode continuar lendo depois o versículo 20. E este menino então é que sai ao encontro deste homem todo-poderoso chamado Naamã e diz assim: Naamã, o meu senhor não vai te recebê-lo, porém ele lhe deu uma ordem para que o Senhor vá até o rio Jordão, e ali o Senhor se mergulhe na água por 7 vezes. Quando o Senhor fizer isso, a sua pele será, sua carne será restaurada. Mais uma vez, a decepção de Naamã é gigantesca. Então Naamã indignou-se no versículo 11 e diz que, muito indignado, e ele foi-se embora, dizendo, eu pensava, ele está dizendo assim, que ele sairia, que se colocaria em pé, invocaria o nome do seu Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Aí ele fala, não são Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel, mais limpo, mais pura, porque eu precisaria sair de lá da minha terra, para vir até aqui, para entrar dentro de um rio sujo, com águas lamacentas. Amados, é o segundo ponto onde nós precisamos entender, que o primeiro é que as bênçãos do Senhor e a cura do Senhor não se compra com ouro nem com prata. O segundo é que o Senhor, antes de curar a carne, a intenção de Deus sempre foi salvar o homem do inferno. O que valeria que Eliseu saísse lá fora e tocasse sobre a pele de Naamã, e Naamã fosse curado e voltasse para a terra da Síria, com o coração endurecido? Ele apenas acharia que teria recebido aquilo que ele pagou. Ele deixaria ali então os 340 quilos de prata, os 68 quilos de ouro, deixaria ali as 10 mudas de roupas finas e iria embora para sua casa, quites, eu não devo nada para Deus, Deus não deve nada para mim, eu paguei pela bênção que Ele me deu e pronto, e eu continuo sendo este homem prestigiado. E muitas vezes nós achamos que Deus age assim. Não, amados. Deus não enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer lá na cruz do Calvário, para aspergir o seu sangue, para entregar o seu corpo, para que nós sejamos curados na carne. Ele nos enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer lá na cruz, para que nós sejamos curados da alma, para que os nossos nomes sejam escritos no livro da vida, para que nós sejamos arrancados do inferno e sermos colocados para a eternidade, num lugar que se chama céu. E é claro que esse homem de Deus, que recebe esse título maravilhoso que é Eliseu, representando então um profeta que prega a verdade aqui na terra, sabendo disso,
e entendendo que o coração de Naamã estava cheio de orgulho e de soberba, ele entendeu que a maior doença de Naamã não era a lepra, era o orgulho, era a soberba, era a autoconfiança no que ele tinha. E muitas vezes, amados, eu e você também estamos emplacados com essas mesmas questões na vida. Estamos passando por doença, por dificuldades, mas achamos que podemos comprar a cura com o dinheiro. Não podemos, amados. Sabe por quê? Porque o impossível somente Deus pode fazer. Segunda coisa, muitas vezes queremos que Deus nos cure da carne, mas precisamos entender que Deus quer nos curar no espírito, que Deus quer quebrar o nosso orgulho, a nossa soberba. Então por isso é que o profeta diz, vai lá e mergulha no rio lamacento, porque o Jordão era um rio sujo. Quando eu quero dizer não impuro, amados, mas um rio sujo, porque você conhece, e se você for viajar, você vai entender muito bem isso, que há rios que por natureza, a sua água é lamacenta, e há outros rios que têm águas mais límpidas, e alguns até cristalinas. E então por isso a expressão, ele diz, não é de Damasco, os rios ali, que tem Abana e Farfar, muito mais limpos do que o Jordão, eu não poderia então me banhar lá? Não poderia, porque você e eu precisamos ser quebrados do nosso orgulho para sermos curados no Espírito, para depois Deus curar a nossa carne. Então os viajantes, os servos de Naamã, chegam até ele e dizem assim, meu Senhor, se o profeta tivesse pedido coisas assim mais difíceis ao Senhor, o Senhor não teria feito. Ou seja, se Eliseu saísse lá e falasse assim, olha, eu não quero 340 quilos de prata, eu quero 1 tonelada de prata e quero 1 tonelada de ouro. Pode ter certeza, amados, que Naamã teria dito aos seus, vai, enviaria um mensageiro dizendo, vai lá, fala ao rei, que o que eu trouxe é pouco, fala para ele mandar mais, e depois eu acerto com ele. E muitas vezes nós achamos assim, que será assim também com Deus. Achamos que chega, não, é pouco, nós vamos, não, mas eu dou mais, não tem problema. O que eu quero é ser curado, amados, com Deus não funciona assim. Nós não compramos Ele por dinheiro. Deus não faz barganha, Deus não se vende. O que Deus quer de nós é a entrega de vida, para que Ele nos cure na alma, no espírito, para que depois Ele possa restituir a nossa carne para a glória e louvor do Teu santo nome. Porque se Ele curasse Naamã, sem curar primeiro o coração, o espírito de Naamã, não seria para o louvor e glória do Seu nome. Mas quando Ele cura Naamã, o seu coração e o seu espírito, Naamã passa a ter uma vida para o louvor e glória de Deus. É esse o intuito de Deus, amado. Então, eis que Ele dá ouvido aos seus meninos, e ele entra então no Jordão, e quando ele mergulha pela 7ª vez, diz que a sua carne foi restaurada e a sua pele se tornou como de uma criança. Então ele pega tudo aquilo e volta para a casa de Eliseu. Aí então Eliseu sai falar com Naamã. Então o homem de Deus se coloca diante de Naamã. O que nós aprendemos com esse terceiro ponto, amados? Que Deus tem os seus propósitos, que Ele não se vende por dinheiro, que primeiro Ele quebra o seu orgulho, e depois Ele fala aos nossos corações para nos ensinar que Ele não se vende por dinheiro, e que Ele não faz barganha nas coisas. Então Ele volta a Eliseu e diz assim, olha, receba o que eu lhe trouxe. Eliseu disse, de modo algum. Não, mas ele insistiu, ele falou, não, de modo algum, eu jamais pegaria 1 centavo, por causa do que Deus fez para a sua vida. Porque se eu pegar o ouro e a prata, seria para quem? Para Eliseu. E Eliseu teria que dar a mesma resposta que o rei a Naamã. Quem sou eu? Não fui eu que te curei. Não fui eu que te libertei da lepra. Por isso Eliseu não saiu lá e não tocou sobre ele, porque senão todos achariam que a obra era de Eliseu. Mas a obra não é de Eliseu, amados. A obra não é minha. Então não há ninguém, nenhum homem que possa curar você aqui nessa terra. Não há nenhuma mulher que possa curar você aqui nessa terra. Quem pode curar você
Chama-se Deus, o Deus do impossível, chama-se Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo de Deus aqui na terra. Então, amados, há homens e mulheres de Deus aqui, que pregam o Evangelho, que falam do Evangelho, que ensinam o Evangelho, que fazem o papel que o profeta Eliseu fazia na época, mas assim como Eliseu não toca para curar, para demonstrar que o poder não está nele, eu também não tenho, e nenhum outro homem tem poder, o poder está em Deus. Mas para isso, você precisa se achegar a Deus, você precisa se quebrantar diante de Deus, você precisa se humilhar diante de Deus, você precisa sair do seu orgulho, você precisa entender que o seu dinheiro não é nada, você precisa entender que o seu orgulho não pode curar você, e que você precisa fazer a vontade de Deus. E você muitas vezes vai precisar entrar em águas lamacentas para quebrar o seu orgulho, para entender a soberania e a grandeza de Deus, para que Ele restaure a tua alma, restaure o teu espírito, e aí sim a sua carne seja curada. Então, quando nós vemos isso, Eliseu entendeu, me perdoe, Naamã entendeu. Quando Eliseu explica a ele, Naamã entende, eis aí um homem de Deus. Eis aí um homem que não recebe nada porque entende que nada vem por ele, mas tudo é por Deus e tudo é para a glória de Deus. Então, ele diz, então vamos fazer o seguinte, eu levo o ouro que eu trouxe, eu levo a prata e levo a roupa, mas eu te suplico uma coisa, Senhor meu, olha a posição de Naamã, que sai da sua terra reconhecido pela menina como seu senhor, chega na casa do rei e não apresenta ao rei chamando o rei de senhor, vai à casa de Eliseu a primeira vez, não chama de senhor, mas quando ele volta na casa de Eliseu, ele se põe como servo e entende que Eliseu é senhor dele. Olha, o quebrantamento do coração de Naamã, a humildade então toma conta de Naamã, ele diz, olha Senhor, me dá então uma quantia de terra que 2 mulas possam levar, para que eu leve aonde eu vou ficar lá na Síria, para que eu nunca se esqueça que há um só Deus, há um só Senhor, há um só digno de honra, de glória e de louvor, há um só digno de receber sacrifícios e holocaustos, esse é o Deus de Israel. É esse o intuito de Deus, amados. Deus tem poder para curar a nossa carne, para nos restaurar, nós de toda ferida, de todo mal, de toda doença, mas o que Deus quer de mais importante para as nossas vidas, é nos tirar da doença, que nos leva para o inferno, que se chama pecado, e é isso que Ele trabalhou na vida de Naamã, e é isso que Ele quer trabalhar na sua vida. Ele pode curar a sua casa, Ele pode curar a sua família, Ele pode libertar você de qualquer enfermidade, mas Ele quer curar o seu espírito. O que adianta Ele curar a tua carne, a minha carne, e eu e você irmos para o inferno? Do que valeria Deus curar a carne de Naamã, e Naamã voltar para a Síria, adorando a outro Deus, como ele mesmo diz, aqui no versículo 18, nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu Senhor entrar no templo de Rimon. O que adiantaria ele voltar para a Síria e adorar Rimon, oferecer sacrifícios e holocaustos a Rimon? O que adianta Deus curar você ou a mim e nós continuar servindo a falsos deuses, servindo a Satanás? E morrermos no dia de amanhã, será daqui quanto tempo irmos para o inferno? Não, Deus não quer isso para você, amados. Deus não quer isso para mim, como Ele não queria para Naamã. O que Ele quer de nós é que nós nos arrependamos dos nossos pecados, e que nós nos prostramos diante dEle, e confessamos, e quebrantemos os nossos corações, e confessemos a Ele toda a nossa iniquidade, para que Ele possa nos perdoar e nos purificar. Então, amados, o serviço que Deus faz é completo, e por isso então, Naamã está dizendo, olha, desde já eu peço perdão, porque eu tenho um rei, e eu sou um empregado dele, mas eu não adorarei mais a Rimon, eu adorarei somente a um Deus. Este é o propósito de Deus, amados, na cura de Naamã. A primeira cura é espiritual, da alma, do orgulho, quebrantando o coração, e depois Ele cura então a carne de Naamã. Na nossa vida, tudo que Deus faz, amados, é por um processo. Assim foi o processo. Cada mergulho de Naamã é um processo na vida.
Mas o que nós precisamos é entender que precisamos ir até o final. Assim como Deus trabalhou na vida de Naamã, Deus quer trabalhar na sua vida. Assim como Deus usou a vida de Eliseu para ensinar Naamã os caminhos corretos, hoje a palavra de Deus, e usando a minha vida para falar com você, para que você possa fazer como Naamã. Aqui, a palavra de Deus estava dizendo para Naamã: vá até o Jordão, mergulhe por 7 vezes e a sua pele será restaurada. Deus convida você: venha até mim, se prostre diante de mim, deixe de ir atrás dos homens, deixe de confiar na sua própria força, entenda que eu não me vendo. É isso que Deus está dizendo a nós: entenda que eu não me vendo, entenda que eu não faço barganha, entenda que você precisa se humilhar diante da minha presença, se arrepender, então eu restaurarei a tua alma e teu espírito e curarei a sua carne. Que você possa fazer isso nesta manhã, amados. Que você está passando por esta grande dificuldade, não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é a sua doença, como eu disse no início, não sei se ela é física, espiritual, emocional. Mas se você está doente, uma coisa eu sei, que o Deus do impossível tem poder para mudar tudo isso. Mas que nós precisamos tomar esses passos nas nossas vidas, reconhecer que Deus não se vende pelo dinheiro, reconhecer que precisamos nós nos quebrantarmos diante do Senhor, que precisamos ser obedientes à sua ordem e fazer o que Ele nos indica, para que Ele possa sarar a nossa alma e espírito e também possa restaurar a nossa carne. Amém? Que Deus os abençoe nesta manhã, que Deus os livre e os guarde de todos os males da vida e que Deus abra os vossos olhos, as vossas mentes e corações para entendimento e obediência à tua palavra. É o que eu suplico a Deus, a cada um de vocês e assim também pela minha vida e por toda a igreja espalhada na face da terra. Amém? Vamos falar com Deus neste momento e depois desta oração nós encerraremos o nosso culto com mais um louvor. Maravilhoso Deus, soberano, eterno, grandioso e maravilhoso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos esta manhã. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esta palavra tão maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Que a cada dia, Senhor, possamos entender que o seu trabalho, Senhor, não custa ouro nem prata. Que o seu trabalho nas nossas vidas, Senhor, se chama graça. E que nós possamos entender, ó Pai, que o impossível pertence somente ao Senhor. Que possamos nos quebrantar, tirar de nós todo orgulho, toda soberba e fazer aquilo que o Senhor nos ordena, em obedecer a Tua palavra, se prostrar diante da Tua presença, arrepender dos nossos pecados e confessar ao Senhor, ó Pai, todas as nossas iniquidades, para que o Senhor nos perdoe e nos purifique, Senhor, de toda a injustiça, Pai. Abençoa o Teu povo, que o Teu Santo Espírito visite cada casa, cada família nesta manhã, que o Senhor derrame sobre a vida de cada um das suas mais ricas bênçãos, Senhor, é o que eu te peço e eu te suplico no santo nome de Jesus. Também, Senhor, mais uma vez, eu quero suplicar pela vida da Isis, que o Senhor a visite, ó Pai, que o Teu Santo Espírito toque sobre a vida dela, Pai, porque eu creio pela fé em Cristo Jesus, que o Senhor é um Deus poderoso e que pode restaurar a vida dela para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, Pai. É isso que nós te pedimos, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, até a noite, se Deus nos permitir.
justo é o Senhor, justo é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Justo, justo, justo é o Senhor. Forte, forte, forte é o Senhor, o Senhor. Forte é o Senhor, Deus poderoso. Forte, forte, forte é o Senhor, o Senhor.